Boa tarde, amigos e amigas. Estamos aqui em mais um podcast do Jus News. E que bom, hoje numa edição especial tratando da Lei Geral de Proteção de Dados e com convidadas especialíssimas, a doutora Maiane Pontes, doutora Cristina Rios e daqui a pouco a doutora Patrícia Gaudenzi, que é presidente da Comissão Especial da OAB sobre Proteção de Dados. Também aqui comigo na bancada, nosso amigo Hermes Hilarião, diretor tesoureiro da OAB, professor de Direito Eleitoral lá do SEJAS. E que bom que estamos juntos. Vamos bater um papo hoje sobre Lei Geral de Proteção de Dados, que no último dia 14 completou 5 anos. E essa semana temos um evento muito especial aqui na Bahia, capitaneado aí por diversos órgãos, Tribunal de Justiça, OAB, CNJ, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e Superior Tribunal de Justiça. Então, uma parceria ampla que vai trazer, eu acredito, que o maior evento sobre LGPD no Poder Judiciário do Brasil no ano e, se duvidar, um dos maiores que já ocorreram até hoje. Então, eu queria dar boa tarde logo às nossas convidadas. Boa tarde, doutora Maiane Pontes. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Boa tarde, doutora Cristina. Boa tarde a todos e a todas que nos acompanham. É um prazer estar participando aqui do podcast. E mais ainda para falar sobre um tema que é tão relevante, tão importante, né? Vou passar a palavra logo para nosso amigo Hermes. Tudo bom, Hermes? Tudo bom, Danilo? Boa tarde a todas as pessoas que estão acompanhando o nosso Jus News, nosso podcast, pelo YouTube, pelo Instagram e por outros meios de comunicação. Prazer hoje receber aqui doutora Cristina Rios, obrigado pela presença. Também doutora Maiane Pontes, daqui a pouco Patrícia Gaudenzi também vai participar. Muito bom a gente conversar sobre esse tema e bom também a gente esclarecer a sociedade o que é que significa, né? Porque as pessoas, por vezes, vê alguma matéria, alguma informação sobre LGPD, né? O que é que significa LGPD? Eu acho que é importante a gente também esclarecer isso aqui, sobretudo para a sociedade. Acho que a primeira pergunta que fica aí para a nossa bancada, para a Cristina, o que é LGPD, Cristina? O que é a Lei Geral de Proteção de Dados? Essa lei, ela veio regular o que na vida dos brasileiros? Bom, a Lei Geral de Proteção de Dados é um marco muito significativo para o nosso país, né? O nosso país ainda não tinha uma lei que estabelecesse regras claras para o tratamento de dados pessoais. Então, hoje nós temos uma lei que prevê requisitos, prevê princípios, prevê todo um regramento para que as organizações que realizam tratamento de dados pessoais possam cumprir, para que os nossos dados estejam devidamente protegidos, seguros e sejam utilizados de acordo com a nossa vontade, né? Professora Maiane, quando a gente fala de dados pessoais, a gente fala de um vasto universo de dados e dentre eles temos dados sensíveis, né? Temos dados pessoais. Aprendi na sua aula, inclusive, esses conceitos. Queria que você compartilhasse com a gente o que são de fato esses dados sensíveis, esses dados pessoais, o que isso tem diferença, a lei protege tudo. Perfeito. Que legal, né? Esse comentário da aula. Pronto. Os dados pessoais são informações que, na verdade, vão conseguir, de uma forma direta ou indireta, trazer a identificação de uma pessoa. E isso, na prática, é muito comum e está no nosso dia a dia e a gente não percebe. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz, portanto, essa definição do que seria um dado, que seria qualquer informação que consegue identificar você de uma forma direta ou indireta. A exemplo de o Uber chega até você por conta da sua localização, né? Você tem dados cadastrais, isso identifica você. O seu número de cartão de crédito consegue identificar você de alguma forma, né? Toda informação que, de alguma forma, dentro de um contexto isolado ou não, que consegue identificar você, isso é considerado um dado pessoal. E um dado pessoal sensível é uma segunda categoria que a própria lei traz, que traz um cuidado maior com a utilização dessas informações, porque de algum jeito ela consegue trazer uma certa forma de discriminação para a pessoa. São dados que estão relacionados à saúde, então são dados que estão num atestado médico, são dados que estão relacionados à biometria, são dados que estão relacionados a sindicato, à religião, à sexualidade, tudo isso que consegue trazer uma sensibilidade maior de informação daquela pessoa e consegue, né, fazer com que haja possivelmente uma discriminação, uma classificação diferenciada daquela pessoa perante a sociedade, pode ser considerado um dado sensível.
Eu vou perguntar à doutora Cristina. Hoje a gente vive uma nova realidade de inteligência artificial, né, no mundo do direito. Inteligência essa que afeta os escritórios de advocacia, afeta os tribunais, e tem uma correlação também, né, com os dados, inclusive, que estão hoje nos sistemas, né, nos programas dos tribunais. E por vezes, inclusive, a gente na OAB recebe muita reclamação nesse sentido. Nós temos a utilização, né, inclusive de alguns escritórios de advocacia de fora, de utilização de robôs, né, que acessam de maneira muito célere vários processos ao mesmo tempo, e acaba o escritório de fora entrando em contato, né, com pessoas daqui da Bahia, justamente por conta dessa utilização indevida de dados. Então, diante dessa realidade, né, a gente tem uma lei aí que já tem alguns anos, como os tribunais, né, e como as pessoas que participam do sistema de justiça podem combater essa prática, porque acaba afetando, sobretudo, a advocacia local, né? Hermes, obrigada pela pergunta. Essa é uma questão assim bem complexa, é uma questão que toda a sociedade tem debatido, que é com relação aos dados públicos, né, o que estão aí dispostos. Mas o que precisa ficar claro é que não é porque o dado ele foi tornado público que você pode usar de forma indiscriminada. Para você fazer o tratamento de dados pessoais, por exemplo, seja por via da inteligência artificial ou por via de um colega, de um advogado ou um escritório de advocacia, vai lá e tem acesso ao processo, aqueles dados pessoais, ele não pode sair usando esses dados de forma indiscriminada. Para você realizar o tratamento, você precisa ter uma base legal. Você tem que ter uma hipótese que te autorize a realizar o tratamento de dados, senão você vai estar realizando o tratamento de forma ilegal e, além disso, você precisa também ter adesão aos princípios da LGPD. Né? Então, tem que ter muito cuidado, porque muitos colegas acham que podem estar ingressando nos processos, pegando os dados das pessoas e aleatoriamente utilizando, seja para fins de marketing, seja para fins enfim, não pode. Você precisa ter uma base legal que te autorize a fazer isso. Afinal de contas, o titular de dados, ele ofereceu aqueles dados para o seu patrono a fim de ingressar com a ação. Uma finalidade específica. E essa finalidade, ela precisa ser observada. E quais as consequências, né, de quem utiliza indevidamente esses dados, né? O que é que pode acontecer com quem eventualmente utiliza essas informações de maneira indevida? Tá, sem prejuízo de demais sanções, seja através da OAB, enfim, mas a pessoa, ela está passível de ser sancionada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, se você está realizando o tratamento de dados pessoais para fins comerciais, né, você, advogado, está tratando de forma indevida, sem ter autorização para capitanear de alguma forma, né, monetizar, você está sujeito à sanção, né? Sanções administrativas por parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, sem prejuízo das demais, né? Pela própria OAB, enfim, outras. Em recente, né, mudança constitucional, o Congresso reconheceu, né, a proteção de dados como garantia fundamental. Sim. Né, inserindo inclusive um inciso no artigo 5º. E eu conversava até no nosso último evento lá na Escola Superior da Advocacia com a doutora Patrícia sobre a questão de que se o Congresso ele tinha criado um novo direito fundamental ou se ele tinha reconhecido, né, um direito fundamental existente. Né? Então eu queria que a doutora Maiane assim, falasse um pouco sobre essa visão e de o que melhora na proteção de dados, o que melhora na sistemática da proteção de dados com a constitucionalização desse direito, trazendo ele para a alçada de garantia fundamental e aí fizesse um link também com a importância dessas autoridades administrativas que fazem a fiscalização, né, como a Cristina falou, da NPD. Perfeito, perfeito. Assim, foi um marco, um ganho para a gente, né, que principalmente está envolvido nessa parte de privacidade e proteção de dados.
porque isso faz com que as informações elas fiquem mais claras e passadas para a sociedade. Muitas vezes a gente quer determinar um direito ou surge uma legislação e isso não fica muito claro para a população. Então, a partir do momento quando você coloca ela dentro de um rol de direitos e garantias fundamentais, você só está fortalecendo uma cultura, uma vontade, né, do judiciário, da população, do mundo inteiro como um todo, de reconhecimento desse direito como um direito igualado ali, até um direito à privacidade, um direito à vida, um direito à dignidade humana. E diante do mundo digital que a gente está, isso é fundamental, porque as pessoas elas não têm conhecimento daquilo que elas jogam, daquilo que elas colocam nas redes sociais. No dia a dia, tudo que a gente faz, e tem um estudo que fala muito sobre isso, que a gente, brasileiro, só perde para o pessoal da Filipinas, né? Porque a gente é uma sociedade extremamente transparente. Tudo que a gente joga na internet deixa um rastro nosso. E a gente não percebe isso, mas os nossos dados são usados cotidianamente, né, para empresas de grande porte, de big techs, que usam essas fontes e tornam isso monetizável e elas ganham dinheiro com isso. Então, a partir do momento quando a gente coloca isso como direito fundamental, a gente está falando de sociedade, isso aqui é um direito de vocês. A gente está fortalecendo também uma comunicação, uma educação que a gente quer passar para a sociedade. E aí, quando você fez a pergunta no começo, né, você está falando assim, o que é a Lei Geral de Proteção de Dados? Para mim, ela é uma oportunidade também de a gente trazer uma cultura, uma governança, trazer o viés da educação muito forte aí no nosso dia a dia. E sempre que a gente pensa, né, como um direito fundamental, a gente coloca ele num patamar diferenciado, isso facilita o entendimento e, consequentemente, facilita as ações de autoridades, especificamente como a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vem fazendo um trabalho brilhante em relação ao cuidado, à vontade de passar as informações de proteção de dados na sociedade. Logo quando ela foi constituída, ela tomou uma atitude assim que, para o meu ver, é louvável, porque ela falou assim, eu não vou começar a aplicar logo as multas, eu vou primeiro educar as pessoas em relação a um direito fundamental. Então é como se a gente estivesse preparando todo o nosso arcabouço, toda uma base para aí sim falar assim, olha, vamos prestar atenção nisso, vamos nos preocupar com isso e vamos estar atentos a esses pontos. É isso, a gente vê na esfera administrativa que os direitos fundamentais são fiscalizados pelo Estado, né, por meio de unidades administrativas autônomas, né, como, por exemplo, a Anvisa, como, por exemplo, a Agência de Saúde. Isso tudo com o escopo, né, com o viés de proteger, de fato, o exercício desses serviços. E como a proteção de dados não é um serviço, eu acho que até o nome de autoridade veio muito a calhar, porque ela vai regular, né, um setor e que permeia todos os outros. A gente consegue perceber a utilização de dados desde a saúde, né, quando você vai ao hospital e tem lá os seus dados, inclusive sensíveis, como situações de patologias que você passa, e tá lá, né, tudo no prontuário, você precisa exames, né? Exames, e você precisa proteger, até quando você chega numa relação de consumo comum, corriqueira, de comprar um perfume, um desodorante numa farmácia, e precisa prestar ali uma informação de CPF, de algo nesse sentido. Hoje em dia sempre tem um formulário, parece, né? Preenche aqui, qual seu CPF, seu e-mail sempre, né? Pegando até o gancho da pergunta de Danilo, eu entendo que a gente elevar a proteção de dados a um direito fundamental autônomo, a gente acaba trazendo também um reforço muito positivo para a LGPD, porque, na verdade, a gente passa a ter uma segurança maior. Antes dessa emenda, a gente tinha um emaranhado de normas, né, editadas, normas municipais, normas estaduais, que visavam legislar sobre boas práticas, sobre o que deveria ser feito a nível municipal e estadual. E com essa elevação a título de direito fundamental, a gente já tira dessa seara municipal e estadual e traz essa competência para a União. Então, quem tem a competência de legislar sobre o assunto seria a União. E aí a gente acaba tendo uma segurança maior, né, com relação ao que deve ser considerado conformidade, né? Um ponto sensível isso em relação às empresas, né? Porque geralmente quando a gente imagina assim, compliance, LGPD, né, boas práticas,
né, um manual de condutas, a gente sempre imagina grandes empresas adotando essas medidas, né? E às vezes o empresário ali de pequeno ou médio porte, ele não se estrutura, né, no seu negócio para poder atender essas legislações. Então, o que é que o empresário, né, que está ali começando o seu negócio, tem ainda um negócio pequeno, mas se ele quer crescer, ele precisa se estruturar, né? Quais são os primeiros passos? O que é que ele precisa fazer? Procurar um advogado especialista na área? Qual a importância, né, de começar o negócio já com essa estruturação, né? Porque o que a gente percebe é que as pessoas, isso vai ser prorrogado, deixa para depois. Isso é coisa para empresa grande, isso não vai chegar aqui, eu não posso ser afetado, né? Então, isso pode atingir também, né, as empresas pequenas ou de médio porte. E quem estiver assistindo, comece a tomar nota, que a gente está diante de duas consultoras com certificado internacional de proteção de dados, inclusive. Tá? A gente tem que já conscientizar o povo, né? Começar a anotar o que precisa fazer. Doutora, pode começar. Olha, eu acho que o primeiro ponto é ter a consciência de que você precisa de alguma forma se adequar, né? Esse ano a gente já começou, bem movimentado com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, quando ela trouxe a resolução de número 4, onde ela trouxe o processo sancionatório. Esse processo sancionatório, ela aplicou a primeira sanção a uma empresa de pequeno porte, tá? Não era uma empresa grande como a gente achava, contradizendo tudo que a gente tinha de expectativa de a autoridade ela vai começar em empresas maiores. Não, foi uma empresa menor, né, que tinha um alto nível de tratamento de dados, e essa empresa ela foi multada especificamente em relação a isso. Então, assim, o primeiro passo que a gente fala é entender que isso é importante e isso não é mais uma despesa para o seu negócio, e sim um investimento. Lá, né, e eu trabalho isso cotidianamente no meu dia a dia, eu falo para os meus clientes o seguinte, você com Lei Geral de Proteção de Dados, claro que você vai ter um investimento, porque você vai precisar fazer uma contratação e ter um esforço em relação à sua adequação da sua empresa. Mas mais que isso, você vai entender os processos da sua empresa e melhorar. No dia a dia, eu consigo melhorar processos e fluxos dentro da empresa, trazendo mais organização para ela, né? Então, vamos imaginar num processo simples de entrada de currículo. Como é que entra o currículo? O fulano indica, entra por e-mail, entra aqui no setor de RH, deixam na portaria, e aí você tem uma quantidade de dados pessoais correndo ali dentro da empresa por diversas entradas e uma completa desorganização. Então, o que a gente faz? Vamos entender como é que funciona isso aqui, vamos alinhar, melhorar o fluxo, organizar a empresa, trazer um benefício para aquele setor e cada setor que a gente vai organizando e adequando você em relação a risco, em relação à privacidade e proteção de dados. Então, quem quiser, né, se adequar especificadamente precisa primeiro ter essa consciência, e acho que a partir de agora as pessoas que estão nos escutando vão ter um pouco mais de consciência em relação a isso, mas a partir do momento procurar talvez um auxílio em relação a isso, mesmo que não seja um auxílio mais especializado, né, 100%, ou que você talvez não tenha condição. Às vezes as pessoas só querem procurar quando explode acontece a bomba, problema, chega a multa, recebe a cartinha lá. Não existe, é só remediar. Mas sabe, Hermes, assim, eu acho que pior do que a multa, para mim, é o impacto reputacional que a empresa pode ter, né? Assim, claro que a multa é muito importante, mas existem outras sanções na lei que geralmente não são tão comunicadas, como, por exemplo, você ter que ir ao vivo, né, fazer uma publicação, como aconteceu recente com o Bradesco, falando que houve uma violação de dados pessoais. O impacto disso na marca da sua empresa é grande. E mais ainda, você tem as sanções mais rigorosas, né, doutora? Em relação, por exemplo, a você não poder mais utilizar o banco de dados pessoais, e isso pode consequentemente refletir no fechamento da sua empresa. Exatamente. Então, o impacto reputacional, a confiabilidade do seu consumidor, dos seus parceiros de negócio, porque hoje também a gente tem um efeito cascata. As grandes empresas não têm mais interesse em contratar empresas que não estejam devidamente adequadas, ou então que pelo menos tenham iniciado a sua jornada de adequação. Isso porque, pela lógica, você não vai querer atrair, você investe para que a sua grande organização esteja adequada, você não vai querer atrair para si um elemento tóxico, né? Você vai acabar trazendo um gargalo. É ali que você pode ter um grande problema. Então, é um efeito
você precisa gerar a confiabilidade dos seus consumidores, dos seus parceiros, dos seus funcionários, porque os sindicatos também hoje em dia estão bem atentos com relação ao tratamento de dados pessoais por parte das organizações. Então, é importante que os trabalhadores também, os dados dos trabalhadores estejam devidamente sendo tratados de forma adequada. Então, assim, voltando para a pergunta, eu indicaria da mesma forma. A conscientização é o primeiro passo e depois é entender o fluxo da empresa, o fluxo de dados. A partir daí, a gente vai montando um plano de ação e vai mitigando os riscos e analisando os gaps, né? A gente tem, assim, a gente fala, na verdade, sempre de tratamento de dados, a gente fala de fluxo, de entrada de documentos, de fluxo de processos, mas eu ouço muito na lei, quando a gente começa a conversar sobre proteção de dados, na questão do consentimento. Por quê? Porque, na verdade, a utilização dos dados pessoais muitas vezes é pressuposto de você prestar um serviço. Né? Você não consegue prestar um serviço sem receber ali o dado pessoal, sem receber o meu atestado médico, o meu setor de recursos humanos lá do Tribunal de Justiça, para eu pedir afastamento e entregar o meu atestado médico. Para você abrir uma conta em banco, você precisa apresentar a documentação pessoal. Enfim, a apresentação, a utilização dos dados pessoais e, porventura, sensíveis, ela é, por vezes, obrigatória para você alcançar aquele serviço esperado. Uhum. E a lei fala do consentimento. Como isso deve ser tratado? Como isso deve ser discutido? Como a empresa pode minorar os riscos da utilização a partir deste consentimento de quem está chegando e requerendo aquela prestação de serviço? Eu respondi outra da palavra. Bom, levando em consideração que aquela empresa ela vai utilizar como uma base legal para o tratamento de dados o consentimento, porque assim, o consentimento sempre vem na cabeça das pessoas. Não, a base legal a ser utilizada é o consentimento. É a base legal mais custosa para a organização, porque para você manter aquele consentimento do titular, você tem que investir. Então, se você puder utilizar uma outra base legal, como, por exemplo, cumprimento de contrato, obrigação, você ter que se atentar a uma obrigação legal ou regulatória, enfim. Mas levando em consideração que você vai utilizar a base legal do consentimento, o que a empresa ela precisa fazer é estar atenta aos mecanismos que venham oferecer ao titular de dados uma clareza, uma transparência sobre como os dados pessoais daquele titular vai ser devidamente processado, vai ser tratado, como vai ser armazenado, se vai ser compartilhado. Então, você precisa trazer clareza. Esse consentimento ele precisa ser informado para o titular. O consentimento também, para ser coletado, ele precisa ser inequívoco. Então, existe muito aquela coisa, não, a gente vai dar clareza, a gente vai dar transparência, dizer como a gente faz o tratamento de dados, mas a gente está coletando o consentimento de forma incorreta, né? De forma que a gente não consiga demonstrar que foi inequívoco. Enfim, então, existem algumas técnicas que a gente utiliza para que esse consentimento ele seja considerado válido, como, por exemplo, você criar regras genéricas em uma política de privacidade ou então em um contrato, esse consentimento ele vai ser declarado nulo, porque não é permitido que você colete consentimento trazendo para o titular informações que são genéricas. Você precisa estabelecer uma finalidade clara, você precisa dizer onde esses dados estarão armazenados, se serão compartilhados ou não. Então, se você faz de forma genérica, você já está errando. Você já está provocando a doutora Maiane, então. Provocando a doutora Maiane, então, com relação ao consentimento e ao compartilhamento, significa que se você tiver uma empresa tiver uma farmácia e você tiver lá todos os meus dados, porque eu sou cliente da farmácia e faço parte do clube de fidelidade, e se porventura você abrir um outro ramo de negócio, você pode levar os meus dados para lá e fazer contato comigo de forma para que eu possa ir comprar, para que eu possa comprar com você. Posso vender meu banco de dados? De forma nenhuma.
nenhuma, de forma Como é que isso nenhuma, funciona? né? Então, assim, só fazer uma complementação aqui em relação ao consentimento. Logo quando a lei saiu, e é muito interessante quando a gente entende por que consentimento é muito usado, quando a gente começa a estudar os projetos de leis anteriores. Os projetos de leis anteriores colocavam consentimento como um ponto a ser levado em consideração, como se ela fosse uma base hierarquicamente superior, e por isso a gente tem a mania do consentimento. Mas se eu vou levar no exemplo que você deu e só explicando, esse é o meu atestado que eu vou entregar, né? É um cumprimento de contrato. Se eu vou fazer uma prestação de serviço, eu estou usando uma outra base legal, eu não preciso usar o consentimento. Eu brinco e falo assim, eu evito usar o consentimento ao máximo. Consentimento e legítimo interesse, que são duas hipóteses que autorizam o tratamento de dados. E aí, eu não posso pegar uma base minha com uma finalidade. Então, eu coletei o dado de Danilo aqui agora, ou melhor, né? O BNews aqui está com os nossos dados pessoais estão aqui no podcast. Ele não pode pegar esses meus dados para uma outra finalidade, para começar a fazer outras propagandas, fazer cortes e falar outros exemplos que não esse direcionado aqui. Então, é muito interessante isso, porque as pessoas falam assim, a gente tinha um costume de pegar muitas informações antes, e até sistemas pré-prontos de empresas já são moldados especificamente. Você já tem aqueles campos lá em que você precisa coletar o máximo de informação e aquilo não é necessário. E aí, ao mesmo tempo, não é interessante você usar essas informações para uma outra finalidade. Quando a gente está falando de LGPD, a gente precisa ter em mente os princípios, como a doutora comentou. Qual é a finalidade que eu vou estar utilizando esse dado? Se eu mudo a finalidade, eu tenho que mudar a minha forma, a minha hipótese que vai autorizar o uso daquela informação, comunicar ao titular uma outra coisa, falar assim, eu quero usar seus dados para uma propaganda, eu posso? Aí você vai para o consentimento. Mas no dia a dia meu telefone não para de tocar aqui, viu? No fim das contas. É um tal de 0300 aqui, que liga de manhã, de tarde, de noite. E os consumidores acabam sofrendo muito, né? Assim, infelizmente. Então, essa é uma realidade também. Mas eu acho, Danilo, que poderia também aproveitar e, durante aí, divulgar esse mega evento aí. Isso. Fique na função aí, dia 24 e 25, o que é que vai acontecer aí? Vai parar a Bahia? Vai. Vai. A gente tem quase 1.000 inscritos já no evento. O auditório do tribunal absolutamente lotado no dia 24, com a mesa de abertura, talvez hoje com os principais nomes que envolvem o Poder Judiciário. A gente tem o DPO, que é o encarregado da LGPD no Conselho Nacional de Justiça, que é o conselheiro Bandeira, participando da mesa de abertura. A desembargadora Denise, do TJ de Santa Catarina, que é hoje a expoente dentre os tribunais que trata sobre LGPD. Ela foi a pioneira nisso. Ela tem um aplicativo para receber demanda, queixa de LGPD do TJ de Santa Catarina, e vem demonstrar isso aqui para a gente e para todo o Brasil. A gente tem o próprio desembargador Aras, que escreveu junto sob a coordenação daqui de doutora Maiane um artigo fantástico sobre a LGPD, e ele costuma dizer que os dados pessoais constituem o novo petróleo, né? Sim, é o exemplo que ele dá, que absolutamente serão fonte. E ele preside também um órgão no TJ. Ele preside o conselho gestor de proteção de dados, além da presença da nossa presidente, né, da Daniela Borges, ficou confirmada. Eu não quero esquecer de ninguém da mesa de você, né, mestre? Que é encarregado de proteção de dados do tribunal, né? O próprio Danilo, que é encarregado aqui do tribunal. Pois o meu mestre lá no Sejais, e hoje é uma referência. A gente tem painéis interessantes, como, por exemplo, o primeiro painel, que é o incidente de segurança. A gente tem uma discussão importantíssima que permeia todo o Brasil, especialmente no poder público hoje, que é fazer um paralelo entre a Lei de Acesso à Informação e a Lei Geral de Proteção de Dados, até onde uma alcança a outra, qual o ponto de interseção delas. Obviamente, a gente precisa da transparência no poder público, mas a gente precisa preservar também os dados sensíveis daqueles agentes públicos que estão ali envolvidos. A gente tem o painel, esse painel de incidente de segurança vai ser mediado aqui por doutora Maiane. A gente tem depois um painel sobre a fiscalização, né, da NPD nos órgãos públicos e o tratamento de dados pelo poder público, que vai ter a participação de duas pessoas da Comissão Especial de Proteção de Dados da OAB, que é a doutora Cristina e a doutora Patrícia. A gente vai apresentar a experiência da implantação aqui na Bahia. Apesar do TJ de Santa Catarina ter saído bem na frente, a gente conseguiu alcançar aí numa corrida simulada
E hoje a gente está num nível Brasil muito elevado de implantação de LGPD no próprio tribunal, tanto que o CNJ topou participar desse projeto junto com o Tribunal da Bahia e a própria ANPD, em razão da maturidade que a gente criou no tratamento de dados pessoais no âmbito do Tribunal da Bahia. No segundo dia a gente vai ter a equipe do CNJ ensinando aos tribunais como fazer essa adequação. Existe uma resolução do CNJ, que é a resolução 363, que fala sobre adequação no poder público. Ela fala sobre adequação da LGPD para o Poder Judiciário, mas é um guia para todo o poder público. Acaba sendo um guia para todo o poder público, e eu acho que vai ser importante. E a gente vai ter convidados da Bahia inteira. A gente convidou os tribunais de contas, e a DPO do Tribunal de Contas do Estado já tá confirmada. A gente vai ter a DPO da Procuradoria-Geral do Estado, do Ministério Público, da Defensoria Pública, todo mundo participando e ouvindo com atenção, especialmente essa apresentação do CNJ, além de trazer a experiência do STJ e do TJ de Santa Catarina para isso, porque o intuito é a gente criar uma governança multi com relação a essa implantação, envolvendo aí todos esses atores, desde a NPD, membros do Poder Judiciário e a advocacia, que é muito importante em todo esse contexto. Então é esse evento, dia 24, dia 25, que Doutor Danilo tá com o evento na cabeça aí. Tá, eu tava só acompanhando aqui a pesca. A gente teve ajuda, Hermes, nesse todo esse período. E primeiro lá atrás a gente fez um grupo de trabalho com especialistas em LGPD, e aí se não fosse a doutora Maiane, não tinha saído esse grupo de trabalho, muito menos o projeto de resolução do TJ sobre isso. Na composição desse evento, eu tive algumas reuniões com a doutora Cristina sobre ele. A gente foi a Brasília, também conversou com a gente, com a autoridade, conversou com a STJ, e eu acho que o sucesso disso tudo é essa interação, essa parceria que o tribunal fez com todos os órgãos. Então a gente espera todo mundo. Ainda assim, o evento está lotado, mas a gente tem espaço para todo mundo. O evento vai ser transmitido online também, para quem não conseguir assistir presencial. A gente vai transmitir no YouTube, e já com quase 800 pessoas inscritas. Coração de mãe, sempre cabe mais um, a gente consegue. Então não pode deixar de participar, né? Ia fazer uma provocação para a advocacia, especialmente, porque assim, a gente falou muito de proteção, de prevenção, mas ocorreu o problema, vazou os dados, você procura um advogado, e aí? Qual é a ação cabível? Como o advogado pode procurar o Poder Judiciário? O que é que o Poder Judiciário tem entendido com relação à proteção de dados? E como o Poder Judiciário deve punir aquela pessoa que tratou de maneira indevida os dados e, porventura, violou, né, o meu direito fundamental de ter meus dados protegidos? O evento ele vai ser um marco muito significativo no tocante à discussão da LGPD no âmbito do sistema judiciário. Com relação a todas essas dúvidas, eu deixo aqui o convite também para a advocacia, porque muitas vezes pensa, não, é para o sistema judiciário. A advocacia ela não vai estar contemplada nas discussões, ao contrário, vai ser uma grande oportunidade para a advocacia ir e conseguir ter também acesso a essas informações, porque assim, quando você tem um problema de vazamento de dados, é importante que o advogado, ele tenha, o ideal é que seja especialista, né, em privacidade e proteção de dados, puxando a sardinha aqui, mas, não sendo o caso, é importante que a advocacia, ela saiba como agir nesses casos. Você precisa primeiro entrar em contato com a organização para verificar o que foi que aconteceu, entrar em contato para exercer o seu direito, né, no caso, em face do seu cliente. E depois você tem a oportunidade também de estar peticionando junto à Autoridade Nacional de Proteção de Dados para estar informando o ocorrido, posteriormente ingressando, né, em caso de não ter sido solucionado a demanda, ingressando com uma ação indenizatória para a apuração dos danos, né, que eventualmente tenha sido
tenham sido ocasionados em virtude desse vazamento, né? Doutora Maiane, teve alguma novidade em jurisprudência recente sobre essa responsabilidade de quem... Então... Depois eu quero fazer uma pergunta procedeu. em relação ao escritório de advocacia. Mas... Então, né, é interessante isso, porque quem está acompanhando esse processo lá atrás, né, mestre, a gente até discutiu bastante sobre isso, tinha saído uma decisão dizendo que a violação de dado era dano in re ipsa, significava dizer que você não precisava comprovar determinadas situações, né, o dano em si como um todo. E agora, recentemente, hoje você precisa haver a comprovação de que houve de fato um dano para você conseguir buscar uma indenização né, nesse aspecto como um todo, né, no Poder Judiciário como um todo. E aí nada afasta o Poder Judiciário. Então, apesar de que, né, na parte administrativa, e a gente vê isso muito na prática, a LGPD ela traz sanções administrativas, a gente tem autoridade, você pode buscar autoridade, nada afasta o Judiciário, como está previsto na nossa Constituição também. Então, você pode requerer, né, essa reparação, só que você tem que trazer uma comprovação de que efetivamente o dano que você sofreu foi um dano considerado um dano relevante, né? E aí tem todos os aspectos jurídicos para isso, por isso que é importante você ter um advogado especialista em relação à privacidade e proteção de dados, e mais ainda, né? Você ter um consumerista, se for o caso, né? Você ter uma equipe multidisciplinar que lhe ajude e agregue na sua petição, porque às vezes a gente fala assim, poxa, a petição hoje é fácil de fazer, o advogado hoje copia e cola. Não, o advogado ele tem que estar extremamente atualizado, ele tem que estar procurando as decisões. Claro que hoje existem ferramentas, né, que ajudam você a trazer essas decisões de forma mais rápida, né? Existem os processos aqui que vocês comentaram no início, no uso de jurimetria, por exemplo, de você fazer análise desses processos, que em tese poderia estar ferindo ali a Lei Geral de Proteção de Dados, mas vamos lembrar que a própria lei, ela fala do fomento à inovação, o fomento à não concorrência, o fomento a você ter uma sociedade e acompanhar os avanços da sociedade, exemplo da utilização de inteligência artificial. Então, quando você usa um processo de jurimetria, você vai poder usar um processo de jurimetria, você vai poder fazer um estudo de caso de forma maior, só que você precisa seguir todo um regramento, todos os requisitos da lei. Então, você precisa estar adequado aos princípios, você precisa saber que tipo de informação você está usando para que você possa usar essa ferramenta como um todo. Então, acho que o principal é você ter um advogado especialista em cima do caso, você entender o que está acontecendo, para que efetivamente você ingresse com uma ação, que essa ação ela possa dar um resultado a você e não seja uma ação que vá trazer só um prejuízo ao seu cliente, e, consequentemente, a estrutura toda, né, de especialista de privacidade e proteção de dados. Porque no boom do começo da LGPD, você tinha muita gente falando de privacidade e proteção de dados, e muitas vezes, às vezes, não tinha tanta bagagem assim como a gente tem hoje. E isso prejudicou um pouco, eu acho, o nosso setor especificadamente. Hoje a gente pega muita situação de pessoas que já em tese fizeram uma conformidade e na prática não fez. Então a gente está corrigindo todo esse processo para poder agora melhorar a nossa reputação como um todo, né, doutora? E também tem a questão de ter sido... Produziu-se muita jurisprudência baseada em ideias que já estão consideradas obsoletas. Então, assim, no início, todo mundo, como a doutora mencionou, eu sou especialista, vamos ingressar com a ação, vamos fazer ação em massa, vamos trazer a LGPD para palco da discussão, só que não tinha o devido embasamento, e isso prejudicou, porque, de certa forma, não só a advocacia que não estava preparada para trazer a discussão da LGPD para o palco, mas também o próprio sistema judiciário, o Poder Judiciário não estava preparado para isso, e acabou se produzindo muita jurisprudência que, infelizmente, não foi positiva, né? E vamos lembrar que a gente pode usar a LGPD não só para violação de dados pessoais, hein? Eu consigo usar a LGPD para inviabilizar prova em processo. É um tema extremamente estratégico aí para quem quiser ganhar, colocar um pé na frente aí na parte de você conseguir uma majoração de indenização, algo assim. Você pode usar a LGPD de forma acessória também. Agora eu vou trazer uma questão que na minha visão é muito importante. LGPD, escritório de advocacia, né? Porque é aquela velha história, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Por vezes os escritórios não estão organizados e estão ali lidando, né, com documentos pessoais, com informações, né, sistemas de escritórios que por vezes não têm a segurança necessária. Então, qual a responsabilidade do advogado e da advogada que lida com informações de pessoas, né?
Então, como advogado também precisa se organizar, né? Porque às vezes a advocacia tem essa falsa impressão, não, eu tenho minhas prerrogativas, tenho minha blindagem aqui, ninguém vai mexer com o meu escritório de advocacia, mas eventualmente um advogado ou escritório, né, na pessoa jurídica, pode eventualmente até ser responsabilizado pela omissão, né, ou por alguma ação. Então, é dever também dos escritórios e dos advogados se organizarem nesse sentido. Sim, sim. Tem até o meme na internet que rola, né? Que são 3 coisas na vida que é certo. Um é que a gente vai pagar imposto, outro é que a gente vai morrer, e o terceiro é que vai haver violações relacionadas a dados pessoais, e violações não é só vazamento. Violações é algo mais amplo. O que a gente precisa se atentar, Hermes, já que você fez essa provocação aqui? É que, assim, a LGPD ela não reinventa a roda. Já existem responsabilidades específicas para os advogados no trato, no uso com os dados pessoais dos seus clientes, como na sua atividade fim. Então, já existe um arcabouço cultural, ético, de conduta específica para o advogado. O que a gente precisa ter, na verdade, no nosso dia a dia, é organizar a casa. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz diversos requisitos, e um desses requisitos, um dos seus tripés, vamos chamar assim, é estabelecer uma governança adequada para você mitigar riscos. Você nunca vai conseguir tirar 100% o risco de uma empresa. Segurança 100% não existe. Não existe de forma nenhuma. O pessoal está invadindo o sistema da NASA. Então, assim, com certeza vai acabar invadindo o sistema de um escritório, né? O que eu tenho lá no meu escritório, por exemplo, no dia a dia? Eu tenho uma cultura organizada aqui em privacidade e proteção de dados. Eu oriento meus advogados com o uso de informações, salva de documentos nas redes. Eu não salvo petições 100% nas redes com os informações dos meus clientes. Eu vou salvar uma peça para utilizar aquela peça como modelo, eu faço a retificação. Eu não passo documentos via WhatsApp. Eu tenho um sistema específico para isso. Na minha política de segurança da informação, eu acrescento meus sistemas que eu uso no escritório, inclusive sistemas dos clientes. Então, por exemplo, a gente tem uma nova inteligência artificial que deu um boom. Na verdade, não é bem nova, né? Mas deu um boom agora, que foi o ChatGPT. Todo mundo usa o ChatGPT. Eu uso o ChatGPT. Mas se eu for usar o ChatGPT dentro da minha estrutura do meu escritório, eu tenho que seguir uma governança específica. Eu não posso colocar dados dos meus clientes, eu não posso colocar informações estratégicas do meu escritório. Eu tenho todo um cuidado específico e eu trago conscientizações no dia a dia para os advogados, porque não adianta só Maiane seguir, Maiane que é especialista em LGBT, não adianta só Maiane seguir. Eu tenho que dar exemplo, eu tenho que treinar, eu tenho que trazer documentos específicos, eu tenho que trazer todo um quadro de provas, porque eventualmente um vazamento, uma violação vai acontecer, e como é que eu mitigo o risco dessa violação? Provando todos os passos a passos que eu fiz, que a gente volta numa coisa que já existia antes, que é o compliance. E um dos principais fatores que ocasionam a violação de dados é a engenharia social. Então, você tem que estar com sua equipe toda afinada, tem que estar entendendo realmente o que é necessário para proteger esses dados pessoais. Mas, assim, é importante que a advocacia entenda o seu papel nesse contexto. A advocacia, na grande maioria das vezes, vai figurar como controlador de dados. Então, enquanto controlador de dados, você está assumindo uma responsabilidade muito maior com relação à guarda desses dados pessoais que você está utilizando para desenvolver a sua atividade, o exercício da advocacia. Então, esse é um primeiro ponto, entender o nível de responsabilidade que você tem, que é alto, o tipo de sanção que você pode sofrer com relação a isso, e a partir daí, o que a gente verifica em termos de jurisprudência, o que vem sido também observado lá fora, é o seu nível de qual a sua condição de demonstrar a sua responsabilidade, como você vai prestar contas de que você iniciou essa jornada. Você não precisa estar devidamente adequado agora, mas você precisa demonstrar, seja para o judiciário, se você for provocado, seja para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, seja para o órgão regulador que for, que você iniciou a jornada. Você consegue prestar contas de que você começou a adequar os seus processos? De que forma? Existem várias possibilidades de você começar, de repente já prevendo uma política de privacidade com relação aos dados, prevendo a sua política de segurança da informação, tentando ajustar os processos e os procedimentos, enfim. Então, tem uma série de coisas que você pode ir adotando no seu dia a dia que vão ajudar a demonstrar, a prestar contas de que você está tendo o cuidado com os dados pessoais dos seus clientes.
Ó, a conversa passou rápido. A gente já tomou, já foi chamada a atenção aqui, pô. Daqui a pouco a Adélia puxa a nossa orelha. Já puxou aqui. A Adélia é nossa chefe aqui. A Adélia já puxou aqui. Isso que a gente tá precisando encerrar. Mas antes, eu só queria chamar a atenção dos amigos e das amigas, tá? Como a gente faz sempre no final dos podcasts, sobre o nosso Momento Sejais, que de fato a gente tem algumas novidades para esse final do mês de agosto e começo de setembro, como por exemplo o início do curso para o TSE, né? O TSE vai fazer um exame unificado, a previsão é que o edital saia esse ano ainda, e aglutinando, né, alguns TREs no Brasil em um único concurso. Tem o nosso professor de eleitoral aqui na bancada, né, professor Eu sou Hermes, estagiário lá no estagiário. professor Hermes. A gente começa no dia 4 de setembro, esse concurso. Está lançando novas turmas de pós-graduação, né, turmas agora 100% online, e inclusive numa aula inaugural que Cristina palestrou para a gente. Nós temos também o nosso simulado unificado da segunda fase, temos o lançamento do nosso semi-extensivo, primeira fase, agora para o 39º exame, ou seja, nosso site está repleto de novidades, então convido vocês a dar uma olhada lá e virem estudar com a gente, tá? No mais, agradecer, reiterar o convite para que todos possam acompanhar, ainda aqui online ou presencial, o nosso primeiro simpósio nacional sobre LGPD no Poder Judiciário, dia 24 e 25, inscrições no site do próprio Tribunal de Justiça, fácil acesso, tem lá um banner o tempo todo, e você se inscreve e participa de maneira gratuita, tá? No mais, agradecer pela oportunidade de debater com Cristina, com Maiane, agradecer mais uma vez a presença de Hermes e receber aí a mensagem final de cada um de vocês. Gostaria de agradecer o convite, agradecer a todo mundo que está me ouvindo, em especial mandar um beijo aqui para Maria de Jesus, que é aluna lá do Sejais. Ela me mandou uma mensagem dizendo que assistiu a aula de pós-graduação, minha aula de LGPD, né? Dizer que é uma honra, mestre, poder estar presente hoje, né? Principalmente você, mestre, que foi meu mestre lá no Sejais, e a gente teve tanta troca, então estar com vocês, né, aqui hoje, principalmente nesse evento, podendo participar, né, desse movimento todo, para mim é realmente muito prazeroso, é uma honra incrível. Muito obrigada, mestre. Obrigada a doutora aqui que veio participar comigo para a gente fazer esse bate-papo, doutora Cristina, doutor Hermes. Muito obrigada, e obrigada a todo mundo que está aí escutando, né, e mais uma vez, vamos lá pro congresso, ao simpósio. Acho que vai ser extremamente engrandecedor e estou ansiosa para isso. Gostaria de agradecer o convite. Para mim foi um enorme prazer estar aqui com vocês, falando sobre um assunto que eu sou completamente apaixonada. Eu vivo disso o dia inteiro falando sobre proteção de dados, então para mim é um enorme prazer. Muito obrigada pelo convite. Me coloco à disposição se quiserem conversar novamente sobre proteção de dados. Doutora, foi um prazer. E é isso, deixo aqui também novamente, renovo o convite para que todo mundo possa participar do simpósio, porque vai ser um marco muito significativo e vale a pena. Estamos aqui oferecendo, né, muito conteúdo, a doutora também está lá, a gente vai estar lá, tem muitos nomes lá que estarão realmente abrilhantando o evento. Então, renova aí o convite para todo mundo. Agradecer a doutora Cristina, a doutora Maiane, pela presença, pela participação, pelas informações tão relevantes, não só para o mundo do direito, mas também para a sociedade. Agradecer a Danilo aqui também. Danilo foi meu professor também. Eu fico brincando aqui, gente, porque eu acho que Danilo foi professor de Aras também, né? Eu fui aluna deve de Aras. Deve ter sido. Eu fico brincando que eu só passei na OAB por conta de Diego. Mas agradecer também a quem nos acompanhou. E obrigado pela participação mais uma vez. Então, assim, queria só registrar a ausência justificada de doutora Patrícia. Acabou de me mandar uma mensagem, ela estava numa aula online e acabou de acabar a aula, não vai dar tempo dela entrar para bater um papo com a gente, mas ela estava ansiosa para conversar, e quem quiser e tiver oportunidade vai ver o quanto a doutora Patrícia ela fala bem, com propriedade sobre o tema, e vai estar participando do nosso simpósio. Então, muito obrigado pela participação de todos. Ficamos por aqui e até o próximo Jus News.